Fala pessoal, hoje vamos falar da história da hipnose. Hoje na aula 2 do nosso curso completo vamos falar da história da hipnose, como surgiu esse nome hipnose e qual será o estado de transe mais profundo e como aconteceu isso ao decorrer da história. Vamos aprender isso e muito mais na nossa aula de hoje, mas é claro, depois da vinheta. Meu nome é Emerson Henrique, sou professor de hipnose e psicanálise no Instituto do Conhecimento, a escola que está oferecendo esse curso aqui para vocês, e a intenção desse curso é realmente passar conhecimento para vocês, passar aí a técnica da hipnose de um jeito fácil, acessível e didático, tá bom? E sem mais delongas, falando aqui logo da nossa aula, hoje vamos falar primeiro de James Sdale. Quem que foi James Sdale? Ele tem um vínculo muito forte da hipnose na parte tanto de estado de transe que ele apresentou, né? Na verdade ele nos mostrou o estado de transe mais profundo que existe, e ele também vai ter um certo vínculo aí com a parte de anestesia, mas não por sugestão direta como a maioria das pessoas conhece. Calma que eu vou explicar aí pra vocês. Então, ó, vai aparecer aí na tela o James Sdale aí, eu coloquei ele pra vocês aí na tela pra vocês darem uma olhadinha nele. James Sdale, gente, ele realizou mais de 300 cirurgias em um presídio em Calcutá, na Índia, apenas colocando os pacientes em, abre aspas, sono profundo, fecha aspas, sem anestesia, até amputações ele fazia lá. Então como que acontecia? As pessoas vinham pra ele e ele colocava ela numa espécie de transe, né, que ele fazia aí um transe próximo como o de Mesmer fazia. Ele era médico também, isso é importante frisar, afinal, né, ele já é o segundo da nossa lista aqui. Mesmer foi o primeiro, Mesmer era médico e James Sdale também era médico, tá? Ele começou a fazer hipnose nas pessoas e começou a perceber que quando ele aprofundava aquele estado de transe, aprofundava, a pessoa chegava no estado que ela já nem respondia mais. Ah, ela estava dormindo? Ela estava inconsciente? Não, lógico que ele não sabia necessariamente que a pessoa não dormia naquela época, mas ela não estava dormindo, ela apenas estava no estágio mais profundo de transe que existe. Esse estado de transe é tão profundo que foi batizado com o nome dele. Hoje em dia nós temos o estado Sdale, né, como o nível de transe mais profundo que existe. Então temos aí nível de transe hipnoidal, leve, médio, profundo, o sonambúlico e o Sdale, que é o máximo ali de onde a hipnose consegue chegar. Se vocês já assistiram o Ratinho, nesses programas assim, meio que sensacionalistas dos anos 2000, você já deve ter visto algum hipnólogo fazendo a ponte humana. Como que é a ponte humana? Ele coloca uma cadeira aqui, e aí ele coloca o hipnotizado ali em cima, ele fica duro, travado, e sobe uma pessoa em cima dele e tudo mais. Isso não é ético fazer, lógico que os anos 2000 foram, né, hoje em dia a gente vê muita coisa errada naquela época. Mas era outros tempos, né? Hoje a gente já sabe que isso não é ético. Por quê? Porque a pessoa, ela pode não sentir dor ali na hora, né, a hipnotizada, mas depois ela vai sentir. E a pessoa que fica dura ali, por que eu tô falando dessa pessoa, desse tipo de coisa que faziam no programa? Porque essa pessoa que tava ali dura estava no estado Sdale. O estado Sdale tem aí alguns sintomas característicos pra gente saber que a pessoa está no estado Sdale. Quais seriam esses sintomas, Emerson? A pessoa vai perder os reflexos totalmente, então você pode dar um susto nela, você pode bater palma, você pode estourar um balão na orelha dela que ela não vai mostrar reflexo algum. Esse é o primeiro, digamos, sintoma. O segundo sintoma é catalepsia. A pessoa vai ficar com o membro rígido, duro, assim, ó, não consegue dobrar, que é o que acontecia lá no programa de TV. Ah, então ela vai ficar dura, não existe maneira de fazer ela desdobrar? Tem. A intenção do toque. Por exemplo, a pessoa tá assim, travada. Você vai e coloca a mão nela assim, ó. Ela vai entender que é pra relaxar, mas é a intenção do seu toque. Se você ficar falando só relaxa, 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 a chance é muito grande dela não relaxar, tá? Ela vai continuar daquele jeito lá. E a pessoa já fica dura daquele jeito? Não. É só se você também colocar a intenção no gesto. Vamos supor que ela tá lá mole. Você pega a mão dela assim e faz assim, ó. Aí ela vai ficar travada, tá? Isso aí é catalepsia. Esse é o segundo sintoma aí, digamos aí, do estado Sdale. O terceiro sintoma é anestesia geral espontânea. O que seria anestesia geral espontânea, Emerson? Não precisa você falar que ela vai ficar anestesiada ou que ela não vai sentir dor, que ela naturalmente, só por estar naquele estado,
ela já fica com anestesia geral espontânea, ou seja, no corpo todo e sem precisar dizer que ela vai ficar com anestesia. Até porque na época de James Dale nem existia a anestesia em si e a pessoa já ficava. Então ele percebia isso e fazia cirurgias, amputação, tudo nesse estado aí de transe que não era então chamado com o nome dele, porque né, foi batizado depois, e outra que ele também confundia isso com sono, ele achava que a pessoa estava dormindo, né, que era uma técnica para a pessoa dormir e não sentir dor. E aí qual que diria, eu não diria que é o quarto sintoma, mas é uma quarta característica do estado Dale. No estado Dale, a pessoa, você pede para ela abrir os olhos, que normalmente se a pessoa está em transe, até no transe profundo, sonambúlico, você pede para ela abrir os olhos e ela vai abrir na hora. Tá? Porque ela tá ali normal, conversando. Não que ela não esteja ali no estado Dale, mas no estado Dale ela entra assim num estágio de muita calma, tranquilidade, é um conforto muito grande na mente dela e ela não sai daquele estado só com você chamando, porque parece assim, sabe quando você tá dormindo aquele sono dos deuses, não que é sono, tá? Não é sono, mas só pra vocês entenderem. Imagina que você tá dormindo, aquele sono dos deuses, tem ali uma cobertinha em volta de você, uma musiquinha gostosa no fundo, ou som de chuva, e aí tem alguém lá no fundo te chamando. Vamos supor, meu nome é Emerson, né? Então a pessoa tá lá, Emerson, só que você tá lá daquele jeito. Imagina que o hipnólogo estralando dele pedindo pra pessoa voltar, é essa pessoa chamando assim, Emerson. Quando você não consegue acordar alguém porque a pessoa tá muito confortável ali e só chamando não dá, normalmente o que você faz? Você vai lá perto da pessoa e fala assim, você precisa acordar, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, senão você não vai conseguir, depois quando você chegar você dorme mais um pouco. Daí eu entendo e acordo, certo? No estado Dale é exatamente a mesma coisa. A pessoa vai ficar ali tão gostoso, tão imersa, que vai ser muito difícil ela voltar só com você falando, abre os olhos, ela não vai querer. Então você tem que negociar com ela, eu sei que esse estado é bom, mas você precisa voltar, né? Você precisa vir pra cá de novo para que você possa entrar nesse estado mais vezes, e cada vez que você entrar vai ser melhor. Vem aqui, vamos contar até 10 e você vai abrir os olhos se sentindo muito bem, você vai tirar tudo de bom desse estado, ou seja, faz uma negociação ali qualquer com a pessoa, conta de novo que eu garanto pra você que ela vai abrir os olhos. Emerson, e se mesmo assim não abrir? No pior dos casos, a única coisa que pode acontecer é ela transformar esse estado Dale num estado de sono mesmo, porque não existe essa palavra, mas só para vocês entenderem. Cerebralmente falando, ou seja, em termos de cérebro, o sono só diferencia do transe em pontos de consciência. Porque o nível que o cérebro entra de frequência vibracional, digamos, frequência oscilatória, é a mesma no transe e a mesma no sono. A diferença é que quando você está dormindo, você não escuta nada, você está apagado. E quando você está em transe, o cérebro está no mesmo comportamento, mas ele não está dormindo. Você está totalmente acordado, ouvindo tudo. O que pode acontecer na pior das hipóteses é você transformar esse estado Dale aí no estado de sono e acordar desse sono, tá? Mas é muito difícil, se você negociar, a pessoa volta. Bom, então ele fez essas cirurgias aí e percebeu que tinha um estado aí muito profundo que a pessoa entrava, né? Por meio da hipnose, que ele achava que era de sono, como todo mundo na época meio que achava que, né, que essas técnicas aí de Mesmer faziam a pessoa dormir. E daí, a partir dessas técnicas, ele conseguia colocar a pessoa num sono anestésico, que ele podia fazer vários e vários procedimentos, que a pessoa não sentiria dor, não ia gritar, nem nada. E por isso James Dale está aqui na nossa lista, porque ele que trouxe esse estado aí que a gente tem hoje. Emerson, mas esse estado de transe, ele serve pra quê? Porque se a pessoa nem conversa com você mais, ela nem liga mais pro que você tá falando, como que você vai fazer, por exemplo, uma terapia com ela nesse estado? E é aí que entra uma pergunta maravilhosa. Obrigado por fazer essa pergunta. O estado Dale, até por meados de 2007, não tinha muito o que fazer com ele. Era o estado que a pessoa ficava ali, ficava na dela, e a gente trazia ela de volta, tá? Em 2007, em meados de 2007, uma hipnóloga muito famosa chamada Inês Simpson, que ela já ganhou muitos prêmios na área da hipnose, vou colocar a fotinha dela aqui, ela conseguiu desenvolver um protocolo. Na verdade, assim, ela fez uma descoberta, não foi meio a criação, ela fez uma descoberta sobre um tipo de tratamento que utiliza esse estado. Eu não vou falar agora sobre essa técnica porque eu vou deixar para depois, vou deixar para o final do curso para não confundir a cabeça de vocês. Mas existe uma técnica, uma única técnica de hipnose que você faz com a pessoa em estado Dale, e essa técnica é a técnica mais poderosa de tratamento do mundo, garanto para vocês. Eu sou o único professor no Brasil que ensina essa técnica, infelizmente, tá? Devia ter mais, até porque eu não daria conta de ensinar todo mundo. Infelizmente eu sou o único professor no Brasil que tem
essa técnica, e é uma técnica que deriva aí dessa premissa de 2007 do curso da Inês Simpson que eu fiz, tá? Mas existe uma técnica de hipnose, uma única técnica de hipnose com esse estado Sdale, e essa técnica é o meu master em hipnose. Então é um curso muito avançado, é uma técnica só, mas na verdade que engloba todo o ser humano. Então só com essa técnica você trata absolutamente tudo que o ser humano possa estar com problema ali. Não quer dizer que é uma técnica mágica que vai resolver tudo em uma sessão só, mas existe sim a possibilidade de casos muito graves serem resolvidos em pouquíssimas sessões. E quando eu falo pouquíssimas é 1, 2, 3, 4, tá? Existe. Mas vamos falar sobre isso depois num outro vídeo, tá? Essa foi a contribuição do Sdale, então, colocar aí as pessoas num estado muito, muito profundo, que então foi batizado com o nome dele, né? Até hoje a gente chama de estado Sdale, esse estado aí onde a pessoa já não te responde mais e você tem que negociar com ela para ela voltar, para ela emergir, porque ela está muito confortável ali no estado de transe, que engloba aí, né, a catalepsia, a anestesia geral espontânea, a perda de reflexos, a dificuldade, digamos, de voltar com comandos rápidos. Depois do James Sdale, nós temos aí outro James, o James Braid, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. O James Braid, que nasceu em 1795 e 1860, quase mais ou menos aí na mesma época que o Sdale, e ele encontrou os manuscritos de Mesmer. Lembra que eu falei na última aula que o Mesmer tinha feito um manuscrito na experiência de alguém continuar o trabalho dele? Então, o Braid, que também era médico, ele pegou esses manuscritos e falou assim: gente, não é possível que tudo que ele tenha feito, todas as cirurgias e tudo mais, tenha sido coincidência, tenha sido uma coisa esotérica, tem que ter uma explicação científica para isso. Ele foi o primeiro a olhar a hipnose com olhos verdadeiramente céticos e científicos. Sabia que tinha algo de verdade ali, mas que não tinha explicação esotérica. Ele descartou toda a parte mística e esotérica do Mesmer, né, de universo, das energias, e pegou só a parte prática mesmo da coisa. Ele, por exemplo, colocou um pontinho assim ali na parede e pediu para esposa, para empregada, para filha, para ficar olhando. E ele percebia que a pessoa ficava olhando muito tempo e começava a pender os olhos assim. E daí ele foi anotando que a pessoa, né, olhando para um ponto fixo, se concentrando numa coisa única, a pessoa acabava começando a ficar desse jeito. E daí ele marcava, ó, o estado de sono é provocado a partir da. Daí ele começou a fazer isso com várias pessoas. Quando ele percebeu que a pessoa dormia, ele pegou e batizou a técnica de hipnose. Aí que veio o termo hipnose. Ó, se você não sabia de onde veio o nome, você sabe agora. O nome hipnose veio dele, né, de James Braid, porque ele achava que a pessoa dormia. E hipnos, o que é hipnos? Hipnos é o deus do sono na Grécia. Ose é ação ou processo. Então, hipnose seria uma ação que leva ao sono. Depois, quando ele começou a fazer várias hipnoses com as pessoas, ele percebeu na conversa que a pessoa não dormia. Por exemplo, ele fez lá com o Jacinto e falou pro Jacinto: então, Jacinto, quando você estava dormindo, você fez tal coisa. Aí o Jacinto falou: oi? Eu não dormi em nenhum momento. Eu estava acordado, eu ouvi tudo o que você falava. Daí ele foi começar a entrevistar todo mundo e ele percebeu que todo mundo estava acordado, que ninguém dormia. Aí ele tentou mudar o nome de hipnose para monoideísmo, essa palavra aqui complicada. Mas como, obviamente, vocês devem imaginar, não pegou a palavra. A hipnose já estava na boca do povo, mesmo não tendo redes sociais. Ficou hipnose e é hipnose até hoje. Porém, tecnicamente, contudo, entretanto, todavia, isso é um nome errado. Por quê? Porque ninguém dorme, né, na hipnose. Então, não falar que a técnica se chama algo que remete a sono, quando na verdade não existe sono, é um termo errôneo, mas o nome hipnose ficou e temos hipnose até hoje. Ah, e a palavra-chave de hoje é cadeado. Marca aí, cadeado. Então, gente, essa foi a contribuição do James Braid. Ele batizou a técnica de hipnose, né? Colocou o nome hipnose. Lembrando, resumindo, ó, Mesmer, ele começou com magnetismo animal para colocar a pessoa em transe, né? O transe aí no sentido instintivo e antropológico. O James Sdale, ele fez a contribuição do estado Sdale, ele descobriu o estado Sdale e as ramificações que isso teria, né? Em termos até de cirurgia e tudo mais. E o James Braid batizou a técnica de hipnose. Ele colocou esse nome nela, tentou mudar para monoideísmo, que mono significa um e ideísmo, ideia fixa. Então seria concentrar-se numa ideia fixa, mas o nome não pegou.
Bom, gente, então eu fico por aqui. Vocês já viram, então, James Braid, James Isdale, esses dois James aí que foram muito importantes para a história da hipnose. Se você gostou dessa aula, comenta aqui embaixo, anota aí a palavra-chave, que eu já falei, tá? Anota essa sua palavra-chave, deixa bem anotadinho aí, dá o seu like aqui, se inscreve no canal se você não for inscrito, afinal, para você receber o certificado, você precisa ser inscrito no canal. Essas são as minhas redes sociais e eu espero vocês no nosso próximo vídeo de História da Hipnose. Até mais!